alegria, uma honra ter a participação de todos aqui nessa banca, prestigiando o acadêmico Gilvan. Eu cumprimento também o professor Titzman, que está aqui nos escutando, né, que participou desse trabalho também, acompanhando o acadêmico Gilvan. Muito obrigado pela sua contribuição e pela sua presença. Cumprimento a professora Iane Cristina, mais uma vez agradeço, mais uma banca juntas. Essa banca era assim, eu só faço se for a professora Iane, eu quero a professora Iane. Obrigada. Não ser lembrada por um aluno tão especial, nossa, faz toda a diferença, né, professora? Muito obrigada pela sua presença, viu? Gilvan, te cumprimento, agradeço você por ter me escolhido, né? Agradeço você pela escolha aí nesse segundo semestre para trabalharmos juntos. Saiba que foi uma alegria, um prazer. Você é um aluno diferenciado, um menino que poderia ficar aqui a noite inteira te elogiando, a sua dedicação, o seu esforço, o seu comprometimento, aqueles alunos que dão gosto mesmo no nosso trabalho, na nossa pesquisa. Um aluno que tem aí, está só começando, né? Porque vai vir mestrado, doutorado, tem uma trajetória acadêmica de pesquisa toda pela frente. Então, fique à vontade para fazer sua defesa. Obrigado, professora. Boa noite, meu nome é Gilvan de Barros, saudações aos membros da banca, minha orientadora, professora doutora Marina Zava e aos demais presentes. Eu agradeço a Deus por esse momento, por essa oportunidade, agradeço a minha família, eu agradeço aos mestres que me trouxeram até aqui, eu agradeço à mestra Larissa Castro, eu não sei se ela está presente, mas ela conduziu o meu projeto de pesquisa em monografia, quando ainda era um artigo. Eu agradeço muito à professora doutora Marina Zava, que ela transformou esse artigo em monografia, ela incrementou ele mais um pouquinho e me deu esse incentivo também no sonho do mestrado. Eu agradeço, não poderia deixar de agradecer a professora doutora Flávia Piovesan, que é uma defensorada de direitos humanos e me inspirou demais nessa monografia. Eu agradeço a todos os amigos e colegas que me acompanharam ao longo desses 5 anos de trajetória na PUC Goiás. E eu também agradeço a todos que, direto e indiretamente, lutam por direitos humanos, que seria um tema, não poderia falar que é só constitucional, mas também direitos humanos que estão um relacionado com o outro. O tema foi escolhido, a responsabilização do Brasil perante a Corte Interamericana pela degradação da Amazônia, mineração e grilagem em terras indígenas. Esse tema foi escolhido porque, no decorrer da graduação, eu sempre tive afinidade com disciplinas de constitucional, direito internacional e direito ambiental. É um tema que, aparentemente, parece uma pesquisa de cunho histórico, porque é um estudo de caso no âmbito da Corte Interamericana. Ele traria a questão da internacionalização de direitos humanos e ambientais. Foi focado em 3 comunidades indígenas brasileiras, que são os povos Yanomami, Raposa e Serra do Sol e Chucuru. Mas, diante dos recentes acontecimentos a nível nacional e internacional no século XXI, como que nós estamos passando agora, esse tema demonstra extrema relevância e atualidade. Foi uma monografia dividida em 3 capítulos. O capítulo 1 foi denominado Tratados Internacionais Recepcionados pela Constituição de 88. O capítulo 2, denominado Sistema Interamericano. E o capítulo 3, Degradação da Amazônia. O primeiro capítulo ele abordou aspectos constitucionais do tema. O que seria? Como a Magna Carta Brasileira de 88 recepciona esses tratados internacionais? Como que foi objeto de estudo desse trabalho, que é o Pacto de São José da Costa Rica, de 1969. E de que forma esses tratados são incorporados ao nosso bloco constitucional, podendo, inclusive, adquirir status de cláusulas pétreas. Está lá no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição de 88. Foram demonstradas também que existem hierarquias entre esses tratados internacionais, ou seja, eles podem ser distintos em relação à matéria. Por exemplo, eu tenho tratado de direitos humanos, eu tenho tratado de direitos ambientais, eu tenho tratados comerciais. E se divide também quanto à hierarquia. Eu tenho hierarquia supraconstitucional, eu tenho hierarquia constitucional,
infraconstitucional mais supralegal e paritária com a legislação ordinária. No segundo capítulo, foi analisado o funcionamento do sistema interamericano. É um sistema que transcende hoje a criação da Organização dos Estados Americanos até o advento do Pacto de São José da Costa Rica, que apesar de ser de 69, ele foi ratificado pelo Brasil em 1992. Portanto, qualquer violação que o Brasil cometesse no âmbito desse sistema interamericano, até 92, ela era julgada com base na Declaração Americana de Bogotá, em 1948. E eu tive também um adendo a esse tratado, que foi o Protocolo de São Salvador, em 1988. Professora, a sua imagem está travada, mas vocês estão me escutando? Sim, perfeitamente. Sim. Tudo certo, porque às vezes deve ser a internet. Eu vou continuar. Então, justamente para tentar entender essa via transversal, alguns autores, como o Mazzoni, chamam de ricochete, de direitos humanos e ambientais, nas cortes internacionais, foi feito esse estudo de caso jurisprudencial. A Flávia Piovesan, ela fez um estudo de caso que vai da década de 70 até 2008, só que ela focou em direitos humanos de um modo geral. E aqui eu escolhi casos que subiram para a corte, mas que também envolviam direitos ambientais, direto e indiretamente. A ênfase dessa monografia foi, como eu mencionei, nos povos Yanomami. É um caso que aconteceu lá no estado do Amazonas, em 1985. Eu tive Raposa Serra do Sol, em Roraima, em 2004, e o povo Chucuru, no Pernambuco, em 2002. Todos envolviam questão de demarcação, titulação e saneamento do território ancestral indígena. No terceiro capítulo foi questionada a real eficácia ou ineficácia dos dispositivos de proteção ambiental constantes da Carta de 88. Eu tenho ali o artigo 225, que trata do meio ambiente ecologicamente equilibrado, e o 231, que trata dos indígenas, dos índios. E na legislação infraconstitucional, eu tenho também estudos sobre violação de direitos humanos e ambientais no âmbito da Amazônia brasileira. Foi escopo do terceiro capítulo. Dentre as considerações finais desse trabalho, são evidentes a intrínseca correlação que existe entre mineração e grilagem de terras indígenas com a agropecuária predatória e desmatamento de reservas florestais. Eu tenho reflexos diretos dessas ações para o meio ambiente, que seria o avanço da desertificação dos biomas brasileiros, especialmente Amazônia e Cerrado. Lembrando que quando a gente fala Amazônia, por que coloca Cerrado aqui junto? Porque tem uma área que a gente chama de Mato Piba, que ela seria adjacente ali da Amazônia, pega Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia. A gente tem resquícios de floresta amazônica ali, é uma faixa fronteiriça. Então, a gente tem, às vezes, também avanço da fronteira agrícola nesses locais e, consequente, desmatamento da floresta nessas fronteiras. Outra consequência, a aceleração de mudanças climáticas. A gente fala tanto de aquecimento global, mas aqui a gente tem acontecendo com essas queimadas, recentemente em São Paulo, por exemplo, a noite virou dia. Então, eu tenho esse reflexo da mudança climática no nível regional e reflete também no nível global. E a consequente perda inestimável da biodiversidade, que é tão falada aqui, não só em Goiás, mas no Brasil. A gente poderia passar também a noite enumerando as espécies que a gente tem, não só da fauna e da flora no Brasil, e as espécies ameaçadas. No âmbito social, também foi escopo desse trabalho, tem um impacto que seria o possível, para mim, bem próximo ao genocídio completo de tribos indígenas. Neste momento, nós estamos enfrentando esse problema com a pandemia, que seria a invasão de terras indígenas por grileiros, pessoas ilegais, e levando até o Covid-19 para essas tribos. Então, aumentaram muito os casos de contaminação entre os povos indígenas. Se quiserem depois dar uma olhada, eu posso passar o link da Universidade de Johns Hopkins, eles monitoram em tempo real. Então, os casos do Amazonas não estão igual a São Paulo, mas aumentaram bastante por conta dessas invasões. A gente vê que não é só um problema real, como também bem recente. E, por último, como aquela história que diz, a gente aprende mais quando toca no bolso, né? As consequências econômicas para o país, se ele continuar inerte diante de tudo isso que acontece, são sanções internacionais. Por exemplo, a gente teve uma sanção da sentença Brasil versus Chucuru, da Corte
Interamericano de Direitos Humanos em 2018 foi apenas a quantia de $1 milhão para o Brasil pagar para esses povos que tiveram os direitos violados. E de forma mais recente, nós tivemos recentemente, entrou em votação, não passou, mas virou projeto de lei, a MP da grilagem, a MP 910 de 2019. Eu agradeço a todos pela presença e atenção. Eu me coloco à disposição da banca para quaisquer considerações e questionamentos. Muito obrigado, Gilvan. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Você sabe que eu sou uma admiradora do seu trabalho, da sua dedicação, da sua escrita, né? E assim, me emociona muito ver a sua capacidade, a sua competência, a sua dedicação. E um tema tão importante, né? Sempre foi importante, e nesse momento ainda, toda essa discussão envolvendo esse momento que nós estamos vivendo. Parabéns. Eu passo a palavra à professora Iane. Bom, cumprimentar a todos, cumprimentar a professora Marina, mais uma vez é um prazer trabalhar com você, nessa banca tão especial, que é a banca do Gilvan, trabalhou tanto, fez um trabalho muito bonito. Cumprimento também o professor José Antônio Tirma, que eu conheço de nome e o currículo, e muito me honra a presença dele aqui na banca, e deve honrar também a você, Gilvan, porque ele é doutor na área, então acho que o prestígio dessa presença deve ser muito lembrado e considerado. E a você, Gilvan, agradecer pela escolha, né? Carinho, foi meu aluno em tributário, e mesmo assim nós adquirimos, né, estreitamos os laços de amizade, e estou eu aqui nesse momento muito importante dessa história. Eu quero parabenizá-lo pelo trabalho escrito, eu tive cuidado de ler, e nós travamos algumas discussões também, né, de forma extra acadêmica, por meio do WhatsApp, com relação à medida provisória, que, graças a Deus, né, não foi convertida em lei, houve um recuo por parte do Congresso. Bom, eu queria levar um pouquinho da discussão aqui, Gilvan, para a questão indígena propriamente dita, porque eu achei muito bacana essa perspectiva que você adotou para o seu trabalho. Lá no artigo 235 da Constituição, está dito que as terras indígenas são aquelas necessárias à preservação do modo de vida tradicional das comunidades. Você sabe disso, fez essa menção no seu trabalho e tudo mais. Na atual circunstância, diante desse cenário que a gente, infelizmente, tem presenciado do ponto de vista político, principalmente a questão do embate, que ora vemos com relação entre o Poder Executivo Federal e o próprio Supremo Tribunal Federal, diante das últimas declarações, e considerando o STF como guardião da Constituição, os julgados, inclusive o julgado da demarcação contínua da Raposa Serra do Sol, como que você, a partir dos seus estudos, tem entendido do ponto de vista jurídico, vai ser possível a proteção na forma da proteção dessas comunidades, principalmente das terras que a elas são destinadas constitucionalmente? Perdão, professora, só a última parte travou um pouco, eu não compreendi o último pedaço. O meu questionamento objetivamente é o seguinte: como que você tem entendido, dentro desse cenário atual da nossa política, principalmente os embates que se tratam entre o governo federal, no âmbito do Poder Executivo, e o STF, que, na condição de guardião da Constituição, deve assegurar o cumprimento das regras constitucionais? Nós temos o artigo 235, que diz que as terras indígenas serão aquelas destinadas a fazer frente às necessidades
ao modo de vida, né, tradicional dos indígenas. E, nesse sentido, foi o julgamento do caso Raposa Serra do Sol, lá em Roraima. E as terras indígenas serão aquelas destinadas a fazer frente às necessidades, ao modo de vida, né, tradicional dos indígenas. E, nesse sentido, foi o julgamento do caso Raposa Serra do Sol, lá em Roraima. Sim. A pergunta que eu te faço é, para o futuro, como que você tem visto essa situação e, concretamente, como é que você vislumbra a possibilidade de defesa dentro desse cenário dos interesses dos indígenas? Entendo. Então, o que que acontece? Nós tivemos o julgamento em 2009 do caso Raposa Serra do Sol. Foi até um julgamento questionado, porque eu também, ao longo desse trabalho, fazendo estudo de caso, o que que eu me perguntei? O que que eu tinha de semelhança e o que que eu tinha de diferença entre esses casos, né? Eu tenho de semelhança nos três casos que eu estudei, tanto o Yanomami em 85 e o Raposa Serra do Sol e o Chucuru agora depois dos anos 2000. Eu tenho ali que eles tratam de demarcação de terras indígenas. A maioria desses casos, a petição foi proposta por ONG, então a gente vê que algo que os indígenas denunciam nessas petições, que eles não vão ter acesso à justiça, apesar de ter representação na FUNAI, pode ter, sim, embasamento, porque, ou seja, não conseguiu resolver no âmbito interno, precisou chegar no âmbito da Corte Internacional, e eles tiveram que ter ONGs, a maioria das vezes Pastoral da Terra, por exemplo, algumas ONGs que protegem direitos humanos, ONGs até católicas, que levaram esse direito deles lá no âmbito da corte. Envolvia, direto ou indiretamente, com a terra da questão indígena, o desmatamento, agropecuária e mineração predatória. O que eu tinha de diferença, basicamente, nos três casos, era o tempo e o espaço onde aconteceu, a tribo que foi atingida e a legislação que era vigente na época, assim como o mérito. No caso do Yanomami, em 85, eu tive uma resolução que a gente poderia chamar de amistosa, mas depois, pensando bem, eu não poderia dizer que foi amistosa, porque o Brasil ele só aceitou a jurisdição internacional da Corte Interamericana em 88. E o caso Yanomami foi mais antigo, ou seja, talvez os Yanomami não tiveram escolha na época. Não é que eles ficaram felizes com a decisão, talvez eles não tiveram escolha, e o Brasil, na época, argumentou que iria construir o parque dos Yanomami, então a própria comissão, creio que ela arquivou o caso, né? Depois disso, nós tivemos outro caso, que foi da Raposa Serra do Sol. Esse, a jurisdição da corte já estava vigente no Brasil, só que o Brasil, dessa vez, ele argumentou que já estava com processo de demarcação. Foi aquele caso em 2009 do STF, que dizem que foi um espetáculo para o mundo inteiro. Veio gente de fora assistir, foi um julgamento demorado, né? E, mesmo assim, por mais que pareceu uma vitória a demarcação da terra para o indígena, os indígenas ainda ficaram com ressalvas, principalmente em relação a alguns pontos que foram colocados pelos ministros durante a votação, que volta naquela questão que a gente trouxe da Amazônia recentemente, falando da proteção da Amazônia. Teve reunião do G20, acredito, né, sobre essa questão que aconteceu no Brasil, a questão da soberania do Brasil. Ou seja, o índio hoje, ele detém, pela Constituição de 88, a posse da terra, mas ele não tem o domínio. O domínio seria da União. Então, o que a União também coloca nessa decisão do Raposa Serra do Sol? Que o índio ele tem, como a senhora falou, do artigo 231 da Constituição, as terras necessárias para ele manter a cultura deles, né, o modo de vida deles, só que ele não tem o domínio. E o que eu vejo essa diferença? Esses pontos que foram justamente colocados pelos ministros nessa decisão. Que se o Brasil precisar daquela área, de uma área X indígena hoje, para um problema com fronteira, questão bélica, uma questão extraordinária, ou até para construir um parque, uma reserva florestal, está lá naquele ponto lá da decisão do STF de 2009, que ele pode, sim, atuar, ele pode entrar nessas terras. Aí, eu creio que justamente por isso, no caso Chucuru,
em 2012, que foi o caso lá do Pernambuco, o cacique Marquinhos, que hoje representa essa liderança indígena, inclusive esteve na Corte Interamericana, tem até vídeo no YouTube dele, lá na Corte, falando da petição deles, eles não aceitaram as sugestões propostas pelo Brasil na via amistosa, talvez justamente por um histórico não só deles de luta, mas de outros povos. Então, eles levaram o caso adiante e chegou àquela situação de uma sentença de $1 milhão para o Brasil, para ele investir nesses povos, na fundação, construir a fundação para esses povos. E, inclusive, até hoje, essa sentença não foi cumprida pelo Brasil. Saiu uma resolução da comissão no ano passado e ainda não tinha sido paga essa quantia destinada ao povo chucuru para se restabelecer. Por que a gente vê que esse maior embate hoje do Brasil, assim, por que então o índio não tem, se está na Constituição, por que não tem a posse mansa e pacífica da terra? A posse ele tem. O problema é porque na própria Constituição ele não tem o domínio, porque é o domínio da União, e alguns indígenas questionam isso, porque o índio ele se coloca que ele é o povo ancestral, né, ele está aqui na Terra antes de nós, ou seja, antes de eu pensar na Constituição de 88, eu já tinha um índio que ele tinha terra, e eles questionam esse ponto de vista da Constituição, que aparentemente está defendendo o direito deles de conceder a terra, mas como é que você dá uma posse de uma coisa que não é sua, que na visão deles é deles, entende? É onde surge o problema. Então, eu acredito que, já que a União, no momento, nós não vamos mudar a Constituição, vai continuar falando assim, terra indígena é terra brasileira, então ela não é, por isso que a gente não fala território indígena, né? Seria como dizer que a gente está construindo um país dentro do Brasil. Se nós não vamos mudar a Constituição para dar para esses indígenas o domínio da terra, se nós estamos dando para eles a posse, mas então a forma de manter essa posse pacífica é respeitando os limites, mesmo com essas ressalvas de situações excepcionais de fronteira, por exemplo. E outra questão também que bateu muito nesses 3 casos que foram estudados é que o índio, além de querer a demarcação e a titulação da terra, porque o índio não vai fazer nada com o título na mão. Ele quer o saneamento da terra. O que seria o saneamento? Eu tirar qualquer pessoa estrangeira que esteja invadindo o território deles e esteja interferindo no modo de vida deles. Como hoje, por exemplo, a gente tem legislação que determina a posse das terras desses povos da Amazônia, mas eles estão sendo invadidos por grileiros, por garimpeiros ilegais, por exemplo. Então, eu acredito que seria essa questão mesmo de respeitar a legislação vigente, e se, por exemplo, fosse mudar a Constituição, fosse fazer uma nova Constituição, ouvir os indígenas o que eles têm a dizer nessa questão que surgiu, inclusive, desse julgamento do Raposa Serra do Sol em 2009, sobre essa questão do índio ter a posse e ter o domínio da terra. Porque se a terra continua sendo sempre da União do Brasil, o que eles questionam, a gente sempre vai ter essa visão aqui do branco colonizador, que eu estou fazendo uma caridade dando um pedacinho de terra para o índio. De certa forma, é isso. Então, eu acredito que passa por essas 3 etapas. Eu tenho que demarcar a terra indígena, eu tenho que titular ela, e já tem legislação para tudo isso, mas não adianta nada você ter um título se você não tiver o saneamento. A mesma coisa de qualquer um dos presentes aqui, a gente tem a escritura da nossa casa, mas a gente tem gente invadindo a nossa casa todo dia, a gente não tem paz. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Em último caso, a Corte Interamericana se acionada mais uma vez, né? Ela foi acionada por isso, porque o povo chucuru já tinha nessa situação esse título, né? Ele chegou já a ser registrado no cartório, mas estava sendo desrespeitado. Então, eles chegaram meio que no limite e tiveram que recorrer à corte. Tá ótimo. Então, parece que o caminho vai ser esse. É isso. Professora Marina, eu estou satisfeita. Gilvan, parabéns, viu, por tudo aí, por toda a trajetória. Eu vou pedir licença só um minutinho para falar com a professora Iane, já nós voltamos. Tá bom? Obrigado.
Cadê você que eu não estou te vendo? Vou tirar a câmera de novo aqui. Voltei. Aí. Gilvan, a gente não tem nem muitas palavras para falar para você, sabe? Eu repito algumas que eu já disse, né? Você foi um presente na minha vida. Por um acaso, professora, eu estava lá na copiadora, né? E eu vi o Gilvan conversando sobre a Flávia Piovesan, e eu estava mexendo no computador. E aí eu comecei a Flávia, comecei a falar um pouco do doutorado, a gente Pensei conversou. que era aluna. Ele achou que eu fosse aluna, né? Então, aí ele já me conquistou, né? Você sabe, né? Ai, que bom. Nossa, não, mas parece mesmo, professora, não tem Meu dúvida Deus do nenhuma céu. disso. Professora, já são 10 anos em sala de aula. O roxinho, eu fico tão feliz quando eu recebo. Mas o rostinho não dá, não. Então, pode ficar tranquila. E eu aí, também, a primeira vez que eu vi na sala dos professores, eu falei, nossa, essa aluna, o que ela está fazendo aqui? Não pode entrar aluna na sala dos professores. eu fico feliz. E aí a gente começou a conversar, né, Gilvan, amadureceu, a gente falou muito da Flávia, né, ele estava lendo o livro e eu tinha lido, né, a gente conversou sobre o trabalho da professora Flávia Piovesan. E aí, por acaso, a professora Larissa acabou pedindo licença para ir para a Europa e o Gilvan me procurou. Ah, professora, será que você não poderia assumir a turma? Então, eu falo assim, foi um presente, Gilvan, estar naquela copiadora aquele dia, te conhecer, entendeu? Conhecer uma pessoa espirituosa como você, sensível, educada, é bom estar ao seu lado, sabe? É bom caminhar junto com você. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada, prestigiada, feliz por isso. E não só por isso, né? Pela sua trajetória, né? Você já me relatou diversas dificuldades, né? Todos nós temos dificuldades, mas você nunca se amparou em nenhuma delas, né? Você foi além, né? Você estuda, você dedica, você pesquisa, você pensa longe, você é esforçado, você tem o prestígio dos professores, professor Titzman, professor doutor em direito ambiental, né? Ele estar aqui hoje, isso eu acho que é o maior presente que um aluno pode ganhar. Um professor abrir mão do seu tempo, né? Às vezes ele está na casa dele, descansando, para assistir a sua defesa, sabe? Então, assim, isso me deixa tão feliz, me deixa tão honrada, sabe? Por ser sua orientadora, por ter meu nome no seu trabalho, por ter a professora Iane aqui, que é uma professora super querida, que desde o início você quis que ela estivesse. Você é um menino, tá só começando, Gilvan, tá? É o início de tudo, né? Vamos agora para o mestrado, daqui a um tempo vai ter o doutorado, você tem toda uma carreira acadêmica, né? Você tem perfil de professor, alguém até comentou aqui, eu queria falar como você. Queria eu, Gilvan, quando eu era aluna, né, falar como você, né? Foram anos aí, ó, de luta, né, professora? Até a gente. Claro. Você é um menino pronto, você é um menino nota 1000, né? A gente brincou aqui, se pudesse dar 20, 30, né, a gente daria, né? Mas é claro que essa nota é 10, você está de parabéns, com todas as pompas possíveis e imagináveis, tá? Se sua mãe está nos escutando aqui, parabéns para ela por ter criado um filho como você. Eu não sou mãe, mas rezo a Deus para que o dia que eu me tornar mãe, eu tenha um filho como você. Uma pessoa responsável, íntegra, educada. Todos os adjetivos seriam poucos para te definir, tá bom? Parabéns! Eu que agradeço, professoras, que